Aos 79 anos, Hayley Mills conta finalmente a verdade sobre Maureen O'Hara. Hayley Mills nasceu, Hayley Catherine Rose Vivian Mills, a 18 de abril de 1946, em Londres, Inglaterra, numa das mais ilustres famílias teatrais da Grã-Bretanha. O seu pai, Sir John Mills, foi um ator aclamado conhecido pelas suas notáveis prestações em filmes como Grandes Esperanças e A Filha de Ryan. Embora a sua mãe, Mary Hayley Bell, fosse uma dramaturga e romancista, talentosa. Hayley cresceu num lar tão artístico, rodeada de criatividade narrativa e representação desde jovem. Foi influenciada não só pelas conquistas profissionais dos seus pais, mas também pelo seu amor pelas artes, o que moldou o seu sentido de disciplina e apreço pela arte de representar. A sua exposição precoce ao palco e ao ecrã foi natural e inspiradora, lançando as bases para uma carreira que a transformaria numa das estrelas infantis mais acarinhadas da história do cinema. A entrada de Hayley Mills no mundo do cinema foi simplesmente espetacular. Estreou-se no ecrã com a tenra idade de 12 anos no drama policial britânico Tiger Bay, de 1959, contracenando com o seu pai. A sua prestação foi imediatamente reconhecida pela profundidade emocional, charme natural e autenticidade, qualidades raras nos jovens artistas. O sucesso do filme chamou a atenção do próprio Walt Disney, que viu em Hayley uma notável combinação de inocência e inteligência, tornando-a a personificação perfeita do tipo de juventude saudável e espirituosa que caracterizava a visão de entretenimento familiar da Disney. Não demorou muito até que assinasse um contrato com a Walt Disney Studios, marcando o início de uma colaboração extraordinária que a transformaria numa sensação mundial. O seu primeiro filme para a Disney Poliana de 1960 tornou Hayley Mills um nome conhecido em todos os lares. Como a órfã otimista que iluminava a vida de todos os que a rodeavam, entregou uma prestação sincera e radiante. O papel valeu-lhe o Prêmio Juvenil da Academia, tornando-a uma das mais jovens vencedoras da história dos Oscars. Pollyanna continua a ser um dos clássicos mais duradouros da Disney, em grande parte devido à capacidade natural de Hayley em se conectar com o público de todas as idades. A sua interpretação captou a essência da esperança e da bondade, deixando uma marca indelével nos corações de milhões e definindo a sua imagem como a heroína quintessencial da Disney do início dos anos 60. Depois do sucesso de Pollyanna, o estrelato de Hayley elevou-se ainda mais alto com Operação Cupido, The Parent Trap, de 1961. Um filme que evidenciou a sua extraordinária versatilidade. Interpretando os papéis das gêmeas idênticas, Susan e Sharon separadas à nascença e reencontradas num campo de férias. Hayley demonstrou um timing cômico impecável, habilidade técnica e nuances emocionais. O filme foi um marco tanto na sua carreira como na tecnologia cinematográfica da época e continua a ser um dos filmes familiares mais adorados de sempre. A sua prestação demonstrou não só o seu charme, mas também a sua crescente sofisticação enquanto jovem atriz capaz de sustentar uma grande produção de Hollywood praticamente sozinha. Ao longo da década de 1960, Hayley Mills continuou a encantar o público numa série de filmes de sucesso, entre os quais Em Busca dos Náufragos, 1962, Magia de Verão, 1963 e Aquele Gato Danado, 1965. Cada um destes filmes solidificou ainda mais a sua reputação como a menina de ouro da Disney, a personificação da inocência juvenil e da aventura saudável. No entanto, à medida que amadurecia Hayley, procurou expandir os seus horizontes para além da imagem de estrela infantil. Assumiu papéis mais sérios e variados como em The Family Way, 1966, que marcou a sua transição para papéis de adultos e demonstrou a sua profundidade e versatilidade como atriz.
Este período da sua carreira refletiu a sua determinação em ser reconhecida não só pelo seu charme, mas também pelo seu talento. Ao entrar nas décadas seguintes da sua carreira, Hayley Mills manteve uma presença ativa e respeitada na indústria do entretenimento. Participou em inúmeros dramas televisivos, produções teatrais e filmes independentes, recebendo constantes elogios pelo seu talento e profissionalismo. Em 2000, foi homenageada com o prêmio Disney Legends, em reconhecimento do seu extraordinário contributo para o legado da empresa e do seu papel na criação da magia da era dourada da Disney. Além de representar Hayley, também tem sido uma defensora ativa de artistas infantis, falando frequentemente sobre os desafios de crescer sob os holofotes e a importância de manter um sentido de identidade e equilíbrio. Em 1966, durante as filmagens de The Family Way, Hayley Mills, então com 20 anos, conheceu o realizador Roy Bolton, de 53 anos, um homem que já se tinha consagrado como um dos mais respeitados cineastas da Grã-Bretanha. A relação entre a jovem atriz e o realizador muito mais velho rapidamente atraiu a atenção do público e gerou controvérsia dada a diferença de idades, de 33 anos entre ambos. E o fato de Mills ainda ser vista por muitos como a adorável estrela infantil da Disney, famosa por filmes como Poliana e Operação Cupido. Apesar do escrutínio público, Mills sentiu-se atraído pelo intelecto, charme e sofisticação de Bolton. Ele, por sua vez, admirava o seu espírito jovem, o seu talento e a sua independência. Qualidades que a tornaram um nome conhecido desde a infância. O romance entre ambos aprofundou-se durante as filmagens, e embora fosse invulgar, Mills viu em Bolton tanto um mentor como um parceiro que a encorajaram na transição de estrela infantil para atriz madura. O casal casou-se em 1971, quando Mills tinha 25 anos e Bolton 58. Estabeleceram-se num estilo de vida boêmio mais confortável que refletia os seus temperamentos artísticos. Possuíam um elegante apartamento no bairro de Chelsea, em Londres, uma região há muito associada a artistas, escritores e intelectuais. E também uma casa de campo no pitoresco Moinho de Vento de Cobstone, em Ibstone, Buckinghamshire. O moinho, situado numa colina com vista para a paisagem rural inglesa, tornou-se uma das suas residências mais emblemáticas. O casal desfrutava da vida no campo, recebendo frequentemente amigos do meio artístico e fazendo longas caminhadas pelas belas colinas de Chiltern Knoll. Entanto, apesar da vida aparentemente idílica, as diferenças de idade, personalidade e prioridades começaram a desgastar a relação com o passar do tempo. Após alguns anos juntos, decidiram separar-se, finalizando o divórcio em 1977. O casamento, embora breve, permaneceu um capítulo importante na vida de Mills. Representou a sua ruptura com o estrelato infantil e a sua tentativa de estabelecer a sua própria identidade enquanto mulher adulta. Durante o casamento, Mills deu à luz o seu filho Crispian Mills, que mais tarde viria a ser um sucesso na indústria musical. Crispian herdou o talento artístico de ambos os pais, o amor da mãe pela performance e o sentido de criatividade do pai nos bastidores. Alcançou a fama na década de 1990 como vocalista-guitarrista e principal compositor da banda britânica Kula Shaker, conhecida por misturar o rock psicadélico com influências musicais indianas. A banda tornou-se um dos ícones da era Britpop, e a música de Crispian refletia uma curiosidade espiritual e individualidade, características frequentemente associadas à sua famosa mãe. Apesar dos desafios de crescer à sombra de pais famosos, Crispian construiu uma carreira de sucesso por mérito próprio, e Hayley expressou frequentemente orgulho nas suas realizações artísticas. Após o fim do seu casamento com Bolton Mills, iniciou uma relação com o ator Lee Lawson, uma estrela em ascensão no cinema e na televisão britânica. O romance, que começou em meados da década de 1970, foi marcado pelo respeito artístico mútuo e por uma forte ligação emocional. Em julho de 1976, nasceu o filho de ambos, Jason Lawson.
A relação trouxe a Mills uma sensação de felicidade e companheirismo renovados após a turbulência emocional do divórcio. No entanto, como ambos estavam profundamente envolvidos nas suas carreiras de atores, as suas agendas exigentes e ambições diferentes acabaram por afetar a parceria. No início da década de 1980, o casal separou-se amigavelmente, optando por seguir caminhos individuais, mas mantendo o respeito mútuo enquanto pais e colegas de profissão. Após alguns anos dedicada à sua carreira de atriz e à família, Mills voltou a encontrar o amor mais tarde na vida. Desde 1997 que o seu companheiro é o ator e escritor Ferdowsi Bamji, 20 anos mais novo do que ela, e os dois conheceram-se durante uma digressão com a peça O Rei e Eu, na qual interpretavam os papéis principais, Mills como Anna Leonovans e Bamji como o Rei. A paixão partilhada pelo teatro e pela arte de contar histórias forjou um forte vínculo pessoal e criativo. Ao contrário das suas relações anteriores com figuras públicas, Mills e Bamji mantêm uma vida relativamente privada juntos, preferindo manter-se longe dos holofotes e concentrar-se na sua arte. A sua relação duradoura e afetuosa reflete uma profunda ligação emocional e respeito mútuo que transcende a idade e a fama. Em 2023, os dois continuam a ser parceiros, colaborando e apoiando frequentemente os projetos um do outro no teatro e no cinema. Parceria duradoura demonstra a crença de Mills ao longo da vida no amor, na resiliência e na expressão artística. Tendo vivido os altos e baixos da fama do casamento, da maternidade e das desilusões amorosas, Hayley Mills encontrou uma paz duradoura numa parceria baseada na criatividade partilhada no respeito e na compreensão. Uma continuação natural de uma vida que sempre foi guiada tanto pelo coração como pela arte. Depois de décadas a manter as suas reflexões em grande parte privadas, Hayley Mills, agora com 79 anos, falou abertamente sobre as suas experiências a trabalhar ao lado da lendária atriz irlandesa Maureen O'Hara, com quem contracenou no adorado clássico da Disney de 1961, Operação Cupido. Durante anos, os fãs especularam sobre a ligação entre a jovem estrela britânica e a experiente e impetuosa atriz que interpretou a sua mãe no ecrã. Agora, Mills decidiu falar abertamente, oferecendo uma visão rara do que era realmente partilhar o ecrã com uma das figuras mais imponentes de Hollywood. Maureen era uma força da natureza, revelou Mills. Era forte, direta e absolutamente profissional. Mas por detrás daquela aparência imponente, estava uma mulher de grande calor humano e de profunda compaixão. Hayley recorda-se de ter apenas 14 anos, quando conheceu O'Hara, uma presença marcante em todos os aspectos, elegante, confiante e intransigente nos seus padrões. Eu era terrivelmente tímida naquela idade, admitiu Mills. E eis que surge esta mulher magnífica com os seus cabelos ruivos flamejantes e aquela inconfundível voz irlandesa. Ela preenchia o ambiente no instante em que entrava O'Hara, que já tinha construído uma carreira brilhante ao protagonizar clássicos como Depois do Vendaval e Como Era. Verde, o Meu Vale era conhecida pela sua forte personalidade e por se recusar a ser intimidada pelo sistema dominado por homens em Hollywood. Mills confessou que, a princípio, achou a assertividade de O'Hara intimidante. Nunca foi cruel ou indelicada, disse Mills, mas esperava que todos, independentemente da idade, dessem o seu melhor. Ela não acreditava em meias medidas. Se estava naquele set de filmagens, estava lá para trabalhar e para trabalhar bem, mas, à medida que as filmagens avançavam, a intimidação inicial transformava-se em admiração. Percebi o quanto ela se preocupava com a história que estávamos a contar, explicou Mills. Ela não estava apenas a representar, estava a viver o papel. Observá-la era como uma aula magistral de presença e precisão. Cada olhar, cada gesto significava algo. Acrescentou Mills que
O'Hara dedicava tempo a conversar com ela entre as gravações, oferecendo conselhos gentis sobre a arte de representar e os desafios de crescer sob os holofotes. Ela disse: "Precisas de saber quem és, Hayley, antes que o mundo te diga quem deves ser." Não compreendi completamente na altura, mas levo essa lição comigo desde então fora do ecrã. As duas desenvolveram uma amizade tranquila, mas genuína. Embora O'Hara fosse por natureza reservada e discreta, quando as câmaras paravam de gravar. Ela não se envolvia em mexericos nem em disparates de Hollywood, partilhou Mills. Ela valorizava a integridade acima de tudo. Possuía uma força incrível, uma espinha dorsal moral inabalável, mas também tinha um sentido de humor maravilhoso. Ainda consigo ouvir o eco da sua gargalhada pelo set de filmagens. Segundo Mills, O'Hara aliviava frequentemente os momentos de tensão durante as filmagens, contando histórias dos seus primeiros anos na Irlanda ou das suas aventuras com John Wayne nos locais de rodagem pelas paisagens acidentadas do oeste americano. Conseguia fazer rir toda a equipa e tinha um brilho no olhar que nos lembrava que não era tão severa como as pessoas pensavam. Ao longo dos anos, Mills disse que passou a compreender as pressões que O'Hara enfrentava enquanto mulher em Hollywood. Ela teve de lutar a dobrar pelo respeito que os homens recebiam. Automaticamente refletiu. As pessoas confundiam a sua força com arrogância, mas era sobrevivência. Ela exigia justiça e dignidade. E isso foi algo que passei a admirar profundamente. Mills observou que o exemplo de O'Hara a ensinou a navegar na indústria do entretenimento com confiança e autoestima. Ela mostrou-me que se pode ser gentil sem ser fraca e firme, sem ser cruel. Este equilíbrio é algo que muito poucas pessoas conseguem dominar. Mas Maureen conseguiu agora, e olhando para trás através das décadas, Mills fala de O'Hara com carinho e gratidão. Gostava de lhe ter dito o quanto ela me influenciou quando ainda estava aqui, disse Mills suavemente. Ela moldou não só a minha abordagem à representação, mas também a minha abordagem à vida com honestidade, coragem e um toque de paixão irlandesa. Quando O'Hara faleceu em 2015, Mills sentiu profundamente a perda. Foi como perder um pedaço da velha Hollywood, aquele tipo de graça e força que já não existe. Ela era única. Ao refletir sobre o tempo que passaram juntas, o tom de Mills torna-se quase nostálgico. Sempre que vejo a Operação Cupido, vejo o seu rosto e lembrou-me dos pequenos detalhes, como o sorriso reconfortante que me dirigia antes de uma cena difícil, ou como colocava a mão no meu ombro e dizia: "Tu consegues, querida?" Estas memórias, diz Mills, estão entre as mais preciosas da sua carreira. Maureen não, era apenas uma colega de elenco, concluiu. Era uma mentora, uma protetora e uma amiga. Trabalhar com ela foi um dos maiores presentes da minha vida.